Olá! Iniciaremos agora a aula sobre grandezas. Então, iniciaremos definindo o que são grandezas. Então vamos lá. Chama-se grandeza tudo aquilo que pode ser quantificado, medido, atribuído um número. E as grandezas podem ser vetoriais ou escalares. As grandezas vetoriais e escalares, elas, a princípio, não é tão importante assim vocês aprenderem a diferenciar. Porém, estou mais apresentando aqui para que vocês saibam que existem essas divisões entre as grandezas e para que vocês conheçam, eu trouxe alguns exemplos aqui de grandezas vetoriais e alguns exemplos de grandezas escalares. As grandezas vetoriais que eu trouxe como exemplo são a velocidade, a aceleração, força, campo magnético e campo elétrico. Todas essas grandezas vetoriais são muito usadas na física. E as grandezas escalares, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, que são a massa, o tempo, a temperatura, a área e a distância. Apesar de não ser o nosso interesse aqui nesse primeiro momento, eu decidi falar um pouco para vocês a diferença entre essas grandezas, apenas para que vocês tenham uma ideia do que significa essas grandezas. As grandezas escalares ficam muito bem entendidas apenas com o número. Como assim, Eduardo? O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é a massa, que é o peso de algo. Quando eu digo para alguém, eu peso 62 quilos, apenas essa informação fica muito bem entendido tudo sobre essa questão da minha massa. Porém, essa questão não é verdade quando tratamos da grandeza velocidade, por exemplo. As grandezas vetoriais necessitam de um número também, como as escalares, de um sentido e de uma direção, para ficarem bem entendidas. Mas como assim, Eduardo? Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês de um automóvel. Eu tenho um automóvel e eu digo para vocês que ele está se movendo a 80 km por hora. Ou seja, eu apresentei um número. Apenas com essa informação, a velocidade não fica muito bem entendida, porque pode gerar algumas perguntas, eu apenas informando para vocês o número. E quais perguntas podem surgir? Mas em que direção ele foi? Para onde ele foi? Então, tem a necessidade de uma seta. Esta seta é a direção, então sabemos que o automóvel andou nesse sentido aqui, nessa linha. Porém, apenas a direção seria insuficiente, porque não estaria claro se ele foi para cima ou se ele foi para baixo. Por isso que há necessidade de um sentido para além da direção. Então, de modo breve, é essa a diferença entre as grandezas escalares e vetoriais. Como é feito para medir as grandezas? Para medirmos as grandezas, se faz necessário termos unidades de medida. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de unidades de medidas para medirmos a grandeza tempo, e será o foco do nosso estudo de hoje. Para medirmos a grandeza de tempo, temos as unidades de medida segundo, horas e minuto. Para medirmos a grandeza da massa, temos as unidades de medida grama, quilograma e miligrama. Para medirmos a grandeza área, temos as unidades de medida metros quadrados, quilômetros quadrados e centímetros quadrados. Então, após essa conversa, vamos pensar sobre a seguinte questão. Se existem unidades de medidas diferentes para medirmos uma mesma grandeza, e então como temos diferentes maneiras de medirmos uma mesma grandeza, então deve existir uma relação entre as unidades de medida. E a resposta para essa pergunta é sim. Estudaremos hoje as relações entre as unidades de medidas do tempo. Veremos a relação entre horas, minutos e segundos.
Essas unidades de medida são comuns para nós no dia a dia. Entendemos bem o que significa um segundo, um minuto, uma hora. E por esse entendimento já nos sermos comum, acredito que todos saibam que uma hora irá corresponder a 60 minutos e que um minuto irá corresponder a 60 segundos. Mesmo nos sendo comuns as relações anteriores, e as relações que estou me referindo aqui, que uma hora corresponde a 60 minutos, que um minuto corresponde a 70 segundos, essas relações nos são comuns no dia a dia. Porém, algumas perguntas não são tão simples de responder. Entre elas estão: e um minuto? Um minuto corresponde a quantas horas? E uma hora? Uma hora corresponde a quantos segundos? Para responder essas perguntas, usaremos algumas ideias que irá nos remeter à razão que foi estudado ontem. Então, nosso foco de hoje será as unidades de medida de tempo. Primeiramente, vamos descobrir quantos segundos correspondem a uma hora. Sabendo que um minuto corresponde a 60 segundos e que uma hora corresponde a 60 minutos, então uma hora corresponde a 60 minutos e cada minuto corresponde a 60 segundos. Sendo assim, fazendo a multiplicação, iremos obter que uma hora irá corresponder a 3.600 segundos. Então já temos as primeiras relações e todas as relações que precisaremos para fazermos todas as relações que quisermos entre horas, minutos e segundos. E as três relações básicas que precisamos que uma hora corresponde a 60 minutos, que um minuto corresponde a 60 segundos e que uma hora corresponde a 3.600 segundos. Então vamos resolver algumas questões. Então, para o primeiro exemplo, vamos resolver a seguinte questão: quantas horas correspondem 240 minutos? Para resolvermos esse tipo de questão, temos que montar a seguinte conta. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, então para resolvermos a conta, basta trabalharmos com proporção. Nós sabemos que uma hora corresponde a 60 minutos. O que queremos saber é quantos minutos quantas horas, melhor dizendo, é a quantidade de horas, eu chamo de x. Então, quantas horas corresponderá a 240 minutos? São essas proporções que fazemos para resolver questões de conversão de medidas. Então, resolvendo a conta, multiplicando o meio pelos extremos, temos que 1 vezes 240 seria igual a 60 vezes x. Eu reescrevi essa mesma expressão apenas alterando o primeiro e o segundo membro, porque, claro, se este número é igual a este, obviamente este número aqui também é igual a este, né? Então temos que 60x será igual a 240. Isso vai implicar, passando 60 dividindo, que x será igual a 240 dividido por 60. E o resultado dessa conta será 4. Ou seja, temos que 240 minutos corresponderá a 4 horas. Um segundo problema: quantas horas correspondem a 7.200 segundos? Para solucionarmos, temos que fazer da mesma forma que fizemos para o exemplo 1. Como a gente quer saber quantas horas corresponde a 7.200 segundos, ou seja, é uma relação entre horas e minutos, primeiro precisaremos colocar a relação entre horas e minutos. E segundos, melhor dizendo. E nós sabemos dessa relação. Nós sabemos que uma hora corresponde a 3.600 segundos. Assim, queremos saber quantas horas, e essa quantidade de horas que eu ainda não sei, a nossa incógnita, que eu chamo de x, corresponderá a 7.200 segundos. Fazendo a conta, multiplicando o meio pelos extremos,
obteremos 1 vezes 7.200 é igual a 3.600x, e que 3.600x também será igual a 7.200. Isso vai implicar, sim, que x será igual a 7.200 dividido por 3.600, que vai resultar em 2. Ou seja, 7.200 segundos correspondem a 2 horas. Para finalizar a aula, deixarei alguns exercícios para que vocês resolvam e, caso tenham dúvida em algum desses exercícios, podem entrar em contato comigo, que eu irei atendê-los com toda a atenção possível. E com isso concluímos o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo bons estudos.